Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite nessa linda sexta-feira. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, as pílulas noturnas para responder suas perguntas e respostas que vocês nos enviam pelo nosso canal aberto com vocês, né? Insti.ricardomelo, o canal lá do Instagram. Gente, dos últimos 3 dias para cá, quando a gente começou as nossas pílulas noturnas, choveram perguntas de várias modalidades, mas uma delas, uma das campeões de audiência, diz respeito aos perigos das traições. Muita gente que foi traída ou que já traiu afetivamente quer saber a visão, né, espiritual sobre a traição. Bem, vamos deixar uma coisa bem clara, só Deus pode julgar, analisar, né, avaliar o que aconteceu com a vida de cada um de vocês ou com a vida de cada um de nós. Nós aqui, na nossa pequenez, podemos apenas nos lembrar, meus amigos queridos, de ensinamentos preciosos que devem nos servir de guia. O primeiro deles é: cada um vai colher segundo o que planta. É claro que uma pessoa que acaba tendo casos extraconjugais, que se deixa levar pelo desejo sexual, com a desculpa de que o seu relacionamento não está bem, naturalmente acaba trocando um problema por outro, não é verdade? Porque você acaba o quê? Virando as costas para uma família que já precisa de você e que uma solução não foi dada para a sua relação, a ponto de você estar se sentindo carente da maneira como está, e criando um outro problema, muitas vezes envolvendo uma terceira pessoa, que certamente também está invigilante, porque está ajudando a comprometer a sua família por causa do desejo sexual, e talvez comprometa até a família dessa outra pessoa. Gente, vai saber a consequência disso tudo. E na hora que o desejo sexual passar? Porque a maioria das vezes a gente sabe que essas traições não diz respeito a sentimentos verdadeiros e profundos. São desejos que as pessoas confundem com sentimentos de amor eterno, não é assim? Aí a mulher vai, abandona a família e o homem vai, descarta ela depois de 1, 2 noites de sexo e ela entra em desespero. Quantos casos, infelizmente, eu já não ouvi falar desses. Há os homens também, que acabam entrando muitas vezes nessa linha. Então, meus amigos queridos, a traição é sim uma escolha perigosa e você tem que sim ter consciência disso. Seu relacionamento não está bem? Procure ajuda. Procure ajuda psicológica, uma terapia de casal, procure ajuda espiritual, religiosa, para ver se não falta a base do evangelho na relação, se não está faltando diálogo entre vocês, carinho, porque às vezes o que está faltando é isso, né? É um carinho, é o casal se reconhecer, voltar a se amar novamente, se encantar um com o outro novamente. Se você ficar procurando isso fora, é claro que você não vai fazer isso dentro. Mas vamos pegar na hipótese absurda, ok? Que já fiz de tudo, Ricardo, tentei de tudo e não deu certo, já rezei, busquei ajuda, o outro não quer, ok. Então, feche o seu ciclo e siga adiante. Mas faça isso com dignidade, não é? E não trocando 6 por meia dúzia, porque senão você vai abrir um ciclo novo com um ciclo antigo aberto. Olha que loucura. Gente, o preço disso é muito alto. O espírito de Emmanuel, no livro extraordinário Vida e Sexo, nos fala: nós nos tornamos corresponsáveis com todas as almas que cruzam o nosso caminho na área sexual que a gente ajuda a desencaminhar. Cuidado com isso. Tá bom? Cuidado mesmo. E aí tem aquelas pessoas aventureiras, né, que acham que não tem nada a perder, que muitas vezes pensam de maneira muito fortuita. O outro é casado, isso é problema dele, é problema dela, eu sou solteiro, não tem nada a ver com isso, não sou eu que estou destruindo o lar de ninguém, é o outro que está vindo atrás de mim. Quer dizer, é uma maneira muito pequena, né, com todo respeito, mas é uma maneira muito pequena de pensar, tentando tirar de si a responsabilidade que tem sim, porque a gente sempre tem livre-arbítrio de dizer sim, eu vou entrar, ou não, eu vou entrar, não vou entrar nessa situação. Cuidado, viu, meus amigos? Às vezes, por causa da desculpa que a gente utiliza de afinidade, eu sou afim com fulano, eu tenho afinidade, né, com ela, com ele, a gente tem uma coisa, e tem gente que ainda fala de vida passada, uma coisa de pele, mas ele é casado, eu também, ou ele tem namorado, eu também, nós não podemos viver isso agora e está crescendo. O que você está dizendo nas entrelinhas? Você está dizendo que o seu desejo sexual está sendo muito maior do que você, e você está dizendo que você está disposto a arriscar, ou disposta a arriscar, muitas vezes a confiança de quem confia em você, a arriscar seu coração, a arriscar o outro e às vezes até a segurança, né? Porque quantos casos a gente ouve falar de crimes que ocorrem por causa de pessoas que se sentem traídas e não têm maturidade emocional e espiritual para lidar com isso. Por isso, gente, cuidado. Né? Cada um colhe aquilo que planta. Tente cuidar do seu relacionamento, cuidar do seu desejo sexual. Se com tudo por tudo não der certo, pelo menos feche um ciclo. Não é melhor não?
Pensa nisso com carinho, fecha um ciclo, traz o evangelho no lar para te orientar. Eu vejo que normalmente as pessoas que se entregam a essas relações conjugais, né, assim, desatabalhoadas, elas não fazem evangelho. Eu estou falando das que eu já conversei, não fazem. Quando vão orar, a oração é confusa, tortuosa. Normalmente são pessoas que não têm trabalhos sociais. Por incrível que pareça, pode parecer uma bobagem, mas o trabalho social canaliza a nossa energia sexual de maneira criativa, né? Porque a energia sexual, ela está ligada ao chakra genésico, ao chakra básico, que transmutam a energia da Kundalini quando a gente faz o bem, né, de maneira caritativa. Então, a maneira de você canalizar o desejo sexual desenfreado é sim praticando caridade, aplicando um passe em alguma instituição, talvez o jorei, né, dependendo da sua crença, ou simplesmente auxiliando pessoas em tarefas assistenciais. Creia você nisso ou não. Então, resumo da história: entre trair e não trair, definitivamente, o melhor é não trair. Mas se contudo por tudo você traiu, encerre o quanto antes esse caso. Feche o seu ciclo anterior antes que seja tarde demais. Aí sim, você começa o ciclo que você desejar. Mas lembre-se, cada um colhe aquilo que planta. Tá bom? Que Jesus te abençoe e te ilumine, abençoe o seu coração, suas escolhas. Me perdoem do fundo do coração se alguém se sentiu desrespeitado na opinião, porque eu sei que muitas pessoas tentam encontrar desculpas para justificar as escolhas que elas fazem, mas o nosso amado evangelho não existe, né, gente, para nos agradar. Ele existe para nos orientar a fazer aquilo que se espera de nós. E certamente a verdade e a honestidade emocional consigo parece que é o mais congruente do que simplesmente a gente andar por aí fingindo que nós estamos bem, quando realmente nós não estamos. Tá bom? Que Deus te abençoe e proteja, luz e paz. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho. E você já sabe, né? Manda sua dúvida pra gente. Dúvidas, comentários, sugestões, insti.ricardomelo lá no nosso Instagram. Fiquem com Deus. Amanhã eu conto um pouco mais sobre as nossas estadas aqui, a estadia em Salvador. Outro dia lindo e maravilhoso na Mansão do Caminho, lá com o Divaldo, gravando as pílulas do Evangelho para TV Redenção, né? E muita surpresa daqui a pouco em Lauro de Freitas, aqui na Grande Salvador, no Hospital Espírita. Graças a Deus, bênçãos do Evangelho. Visita ao Lar Vida, que cuida de crianças com paralisia cerebral. Ai, gente, que dia iluminado. Amanhã eu falo mais sobre ele, tá bom? Fiquem com Deus então e até breve. Até muito, muito breve.